A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado que compõe a nossa família Adeluz. Hoje, terça-feira, dia 4, vamos iniciar mais um devocional. E vamos começar fazendo a seguinte pergunta: qual o propósito da encarnação de Jesus? No devocional de hoje, o nosso tema é o glorioso mistério da encarnação. E o nosso texto base está em João capítulo 1, verso 14, onde está escrito a seguinte declaração: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Depois de João afirmar a perfeita divindade de Jesus como sendo o Verbo de Deus, isso está lá em João capítulo 1, verso 1, agora, no capítulo 1, verso 14, o apóstolo João assevera a sua perfeita humanidade. João está com isso nos mostrando que Jesus é tanto Deus como também homem, ou seja, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele é o Verbo que criou o mundo, fez-se carne e veio morar entre os homens. E agora possui duas naturezas distintas que, muito embora sejam distintas, elas não estão em conflito. Isto significa que Jesus Cristo é Deus coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e, ao mesmo tempo, é verdadeiramente homem. Portanto, nós temos aqui nesse texto três verdades que devem ser destacadas acerca da encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus Cristo. A primeira verdade está justamente na parte A do versículo 14, o nosso texto base. Diz o texto: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, João está salientando a primeira verdade. O Verbo assumiu a natureza humana. Vou repetir: o Verbo assumiu a natureza humana. O Verbo se fez tem aqui um sentido muito especial. Não é um se fez ou se tornou, no sentido de ter cessado de ser o que era antes Deus e passado a ser o que tornou-se um homem. Pelo contrário, essa é uma forma simples de entender e vou dizer para você, lembrando que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Ela deixou de ser esposa dele, mas quando Ló se tornou pai de Moabe e Amon, ele permaneceu sendo Ló. Esse é também o caso aqui. O Verbo se fez carne, mas permaneceu sendo o Verbo de Deus, conforme João capítulo 1, verso 1 a 18. Portanto, Jesus, que é uma das três pessoas da Trindade, assumiu a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Nele, as duas naturezas, divino e humano, estão presentes imutavelmente e inseparavelmente. O fato do Filho de Deus ter se esvaziado e assumido a forma humana significa agora que isto é irreversível. Deus, o Filho, sem cessar por um momento de ser divino, uniu-se à plenitude da natureza humana e se tornou uma autêntica pessoa humana, exceto no pecado. Ou seja, ele não herdou o pecado, ele nunca pecou. Vemos, portanto, a presença de Deus entre os homens. O Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente e Criador que esvaziou-se de sua glória, desceu até nós e vestiu pele humana. E detalhe, com a encarnação de Jesus Cristo, tornou-se a nova agora localização da presença de Deus na terra. Eu vou repetir isso para você. Com a encarnação, Jesus Cristo tornou-se a nova localização da presença de Deus na terra. Portanto, Jesus substituiu o antigo tabernáculo, que era feito por mãos humanas, e fez-se um tabernáculo entre nós, tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Eis aqui o grande mistério da encarnação. Cristo tabercularizou-se em nosso meio e agora nós estamos exatamente inseridos no corpo de Cristo e por isso somos chamados templo do Deus Altíssimo, tabernáculo do Eterno, habitação do Espírito de Deus. Esta, portanto, é a primeira verdade acerca da encarnação. O Verbo assumiu a natureza humana. Mas deixa eu dizer algo para você.
Agora no versículo ainda 14, parte B, o apóstolo João diz: cheio de graça e de verdade. Ou seja, com essas palavras, João está dizendo: o Verbo trouxe salvação para a raça humana. Jesus se manifestou cheio de graça e de verdade. Esses dois grandes conceitos, graça e verdade, não podem ser separados. Em Cristo, eles estão em plena harmonia. Graça é um dom completamente imerecido, algo que jamais poderíamos ter alcançado por nosso próprio esforço. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores está para além de qualquer merecimento humano. Isso é graça divina. Jesus é também a verdade. Nele se cumpriram todas as profecias. Dele falaram os patriarcas e profetas. Para ele apontavam todos os sacrifícios e festas comemoradas pelo povo judeu. Ele é a essência do culto e a plena revelação divina. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Portanto, querido irmão, que coisa gloriosa é saber e entender que o Verbo divino se fez carne, habitando entre nós, e ele veio cheio de graça, mas também cheio de verdade. A terceira verdade que nós encontramos, ainda no versículo 14, agora a parte C, são as seguintes palavras ditas: e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Observe, João está dizendo agora que o Verbo veio revelar a glória do Pai. Em outras palavras, em Jesus vemos a glória de Deus sobre os homens. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele é semelhante ao Pai, tem a mesma substância, os mesmos atributos, realiza as mesmas obras. Jesus é a exegese de Deus por meio de quem Deus o Pai se faz conhecido. Quem vê ele, vê o Pai, pois ele e o Pai são um. Nesse sentido, querido irmão, entenda algo. A glória vista no Verbo encarnado, que é Jesus, foi a mesma glória revelada a Moisés quando o nome de Yahvé soou em seus ouvidos. Porém, agora essa glória foi manifestada na terra em uma vida humana. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio para trazer a glória plena de Deus entre os homens. Ele é distinto do Pai quanto à pessoalidade, mas é da mesma natureza e veio para nos revelar o Pai em toda a sua glória e majestade e nos conduzir de volta aos braços do Pai. Este é o glorioso mistério da encarnação. Nesse devocional de hoje, você precisa refletir a respeito dessas verdades, porque elas se constituem base fundamental e verdades essenciais da nossa fé. Saiba, o divino se fez humano, ele vestiu pele humana, ele se fez homem, ele encarnou, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E ele fez tudo isso com um propósito: nos redimir e nos levar de volta aos braços do Pai. Com isso, no devocional de hoje, nós aprendemos 3 verdades sobre a encarnação de Jesus. A primeira: o Verbo assumiu a natureza humana. Está na parte A do versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A segunda verdade está na parte B do versículo, quando diz cheio de graça e de verdade. O Verbo trouxe salvação para a raça humana. A terceira verdade: o Verbo veio revelar a glória do Pai. Está na parte C. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Querido irmão, saiba deleitar-se nesse privilégio de poder ter sido alcançado pela graça de Deus e fazer parte da família de Deus. Reflita sobre isso. Deus abençoe o seu dia e até amanhã no próximo devocional, se Deus quiser.